para te bendizer, para louvar, para ouvir da tua palavra, neste lugar que é santo, porque aqui tu estás. Nós te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, por aquilo, ó Pai, que temos cometido que entristeceu o teu Espírito Santo. E nos colocamos neste lugar de servos, de adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Recebe, ó Pai, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Entregamos a Ti, ó Pai, mais uma vez, a nossa vida, para podermos revelar ao mundo que somos Teus, que somos Teus filhos, que somos Teus servos, que nós Te adoramos, que nós Te bendizemos, que nós louvamos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome hoje e eternamente. Aleluia. Esteja pronto, meu querido, para louvar o Senhor. Abra sua boca, mesmo com máscara aí, cante, louve a este Deus de todo o seu coração. O Senhor te vê no oculto, te vê lá dentro do seu coração e sabe o que você está sentindo. Este é o momento que, junto com a igreja do Senhor, junto com o seu irmão, você pode adorar, pode bendizer o nome do Todo-Poderoso.
no Salmo 148. Aleluia. Salmo 148 vai falar da criação, toda criação, todo ser que respira ele deve louvar o Senhor. Aleluia. Amém? Salmo 148, ele é curtinho, 14 versículos, nós vamos ler todos. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde o céu, desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Você pode louvar o Senhor nessa noite. Bem animado, Ele é exaltado, Ele, o nosso Deus, é exaltado.
aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Invoca o nome do Senhor. Ele está pronto para te ouvir. E te responderei, confia, descansa no coração. Por quê? Porque eu pensei o que penso de ti. Espera, e te darei o melhor. Invoca-me e te responderei. Com a máscara ruim, né? Confia, descansa o coração. Pois eu pensei o que penso de ti. Espera, te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor, diz ele. Sou o Senhor que te cura. Jeová, o teu Deus, me cuida de ti. Nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome. Faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E para você essa noite, fala com ele. Confia e espera, eu sou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, eu sou contigo, nunca te abandonarei. Jeová, o teu
Você sabia que o Senhor te ama? Sabe que o Senhor te ama? Mesmo a gente errando, né? Não dá pra gente, né, chegar a dar um abraço no irmão, mas olha pra ele assim, ó. Você sabe, ele vai saber o que você está dizendo assim, ó. Deus te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se você está forte, se estou forte, se eu estou, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, ó, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Por quê? Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Mesmo sendo assim, Cante, vamos bem. Dá pra escutar. Deus me ama. Mesmo assim, E mesmo assim, a gente não merece nada. Deus me ama. Se eu estou forte, Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria
nós somos, Tu nos ama. Honras e glória seja dado ao autor e consumador da nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Tenha ciência disso, tenha certeza disso. Apesar de tudo e contudo, Deus é bom. Ele é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Pode se sentar, meu filho. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia, graça e paz, irmãos. Bom é louvar o Senhor. Quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a se envolver com a presença do Senhor nesse lugar, a gente começa a perceber que a graça do Senhor invade a nossa alma, invade o nosso ser, e parece que nós somos transportados, não é verdade? Parece que nós somos levados a um nível, a uma intimidade maior com o Senhor. Entenda isso. Eu sei que você nessa noite entrou aqui com lutas, com dificuldades, com dilemas, mas coloque tudo no altar do Senhor. Adore a Deus. Como diz a música da Cassiane, né? Tá sofrendo, louve, né? Tá chorando, louve. Seu louvor invade os céus. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. E o Senhor é o Deus da cura, como nós já cantamos nessa noite. Ele é o Deus que resgata a nossa alma. Então, adore o Senhor, abra a sua boca, abra o seu coração e adore a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque não é que Ele merece, Ele é digno, sempre. Amém? Eu sei que com essa máscara aí, a gente não sabe se você está cantando, se não está, se está fingindo. Daniel, a máscara é complicado, né? Mas eu creio que você está adorando a Deus, né? Eu sei que você não é igual aqueles alunos que estão no Zoom ou no aplicativo da aula e desliga a câmera, né? Aí o professor fica lá, né, Jair, falando. Será que esse menino está escutando, meu Deus? É complicado dar aula assim, né? O Daniel está dando aula assim também? Eu estou dando aula agora sim. Eu falei, vocês me pagam. Aí eu desligo a câmera também e estou lá. Né, Fernanda? Você grava, né? Grava a aula e deixa lá. Grava a aula e deixar lá. É complicado, irmão, esse tempo de pandemia, mas não deixe que essa máscara aí, sabe, te amordace. Você não está com a mordaça, você está com a máscara, amém? Abra a sua boca e louve ao Senhor, né? Olha ali pro Data Show, né? Se você não conhece a música, olha para lá e cante mesmo, participe, né? O louvor, os irmãos estão aqui dirigindo, conduzindo, mas cada um de nós deve apresentar o seu culto a Deus, amém? Nem na frente nem atrás, todos juntos, né? O louvor ele é comunitário. E nessa noite nós vamos adorar o Senhor também com aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós vamos nessa noite cultuar o Senhor, dedicando a Ele os dízimos e as ofertas. Só lembrando aos irmãos que nós ainda não fechamos o nosso alvo de missões, embora já temos um valor, graças a Deus, considerável, diante de toda a pandemia, de toda essa dificuldade. Nós já conseguimos mais de 12 mil reais, graças a Deus, pela fidelidade de cada um dos irmãos. Mas você que ainda não dedicou a sua oferta, você que ainda não ofertou para missões, você pode fazer isso hoje, né? Quando você pegar um envelope, você coloca o seu nome, coloca o valor e coloque missões, porque aí a nossa tesoureira, irmã Sueli, vai saber que é destinada a missões, amém? Então nesse momento nós vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, você vai ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas e também a oferta de missões, caso você não fez ainda e tem como fazer nessa noite, amém? Vamos lá. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto
para você nesse momento, para que nós possamos juntos orar ao Senhor. Se você puder, dobre os seus joelhos por um momento e vamos orar ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos do Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Vamos fazer nesse momento um momento de oração. Dobre os seus joelhos se você puder. Se você tiver algum problema de enfermidade, não tem problema, você pode ficar sentado. Mas se você puder, se ajoelhe por um tempo e fale com Deus nessa noite. Converse um pouco com Ele nessa noite. Coloque diante dele a sua vida, o seu coração, a sua alma. Como está a sua alma nessa noite? Como está a sua mente? Como vai o seu coração? Que tipo de pensamentos estão nessa noite na sua mente? O que te preocupa nessa noite? Fale com Deus agora. Coloque-se diante do Senhor. Apresente a Ele nessa noite sua vida. Apresente a Ele a sua casa, a sua família. Apresente a Ele nessa noite a sua necessidade. Fala com Deus agora. Orar é a gente falar com Deus. Orar é conversar com Deus. É dialogar com o Senhor. Oração não é uma coisa que a gente decora, mas oração é algo espontâneo. Não é só a nossa boca que fala, mas é o nosso coração que suplica, que roga, que clama ao Senhor. Levante a sua voz, não fique preocupado com quem está à direita ou à sua esquerda. Fale com Deus agora. Não tenha vergonha nessa noite de abrir a sua boca e falar com o Senhor. Como você conversa com seu amigo, Deus está aqui nessa noite e você pode abrir a boca e falar com Ele. Você pode exaltar o nome dEle, você pode glorificar a Ele nesta hora. Aí no seu lugar, com seus joelhos dobrados, com o seu coração colocado diante do Senhor, quedado diante do Senhor, como Maria ali, quando Jesus chegou na sua casa, a Bíblia diz que ela se assentou aos pés do Senhor. Ela esteve ali com o seu espírito aberto, com o seu coração pronto para ouvir o Senhor. Quando você ora, você também ouve a Deus. Quando você ora, você também escuta a voz de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus amado.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós vamos nessa noite adorar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade gloriosa, a trindade eterna. Aleluias. Número 1 do nosso inário, né? Nós chamamos de cantor cristão. A antífona: a Ti, ó Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente cantar? Adore esse Deus que está aqui. Amém? Aleluias. Deus é um ser comunitário, irmãos. Aleluias. Deus é uma comunidade. Deus é uma família. Nós estamos nessa noite inseridos nesta família. Amém? Aleluia, Jesus. Cante de toda a sua alma. Aleluia. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. É um texto muito conhecido dos irmãos. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Amém? Aleluias. João era chamado o apóstolo do amor. E nessas 3 cartas que ele escreve, você percebe muito a palavra amor, como João fala desse amor. E aqui nesse texto, que é muito conhecido de todos nós, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor.
Nessa noite eu quero falar sobre um tema, a paternidade de Deus. Amém? Eu sei que este é um assunto, irmãos, que nos nossos dias parece que ele está assim em declínio. A palavra, o tema, o assunto, paternidade. Paternidade. Quantos conflitos nós temos visto, nós temos assistido, ou quem sabe nós temos vivenciado nesse contexto de paternidade. Nessa noite, talvez você que está aqui não teve uma relação muito boa com seu pai, ou você não tem uma relação muito boa com seu pai, ou quem sabe você não tem um pai, você não conhece o seu pai biológico, você de alguma forma sente muito isso, ou mesmo você que nessa noite convive com um pai que você sabe que é um pai tirano, é um pai, digamos, exigente, é um pai intransigente, é um pai déspota, é um pai que você muitas vezes tem até um sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa. Talvez essa configuração, essa experiência sua com o seu pai ou com algum pai que você conhece não ajuda você a compreender a paternidade de Deus, e é compreensível. Muitos de nós que não temos uma experiência muito positiva com o nosso pai biológico, com o nosso pai natural, ou mesmo com aquele pai que nos adotou, se essa relação não for uma relação saudável, nós vamos ter um pouco de dificuldade de compreender e de vivenciar a relação de paternidade com Deus. Muita gente não desfruta de uma verdadeira comunhão com Deus enquanto pai e você filho, por conta dessa dificuldade ou desse relacionamento, quem sabe truncado, esse relacionamento difícil, esse relacionamento disfuncional, problemático que você teve com seu pai ou que você tem com seu pai. Mas nessa noite, quando nós falamos da paternidade de Deus, eu queria que você entendesse que tudo isso, todo esse problema que nós enfrentamos, os dilemas que nós enfrentamos, a dificuldade de ter uma paternidade bem resolvida, tem a ver sobretudo com o pecado. Se o pecado não tivesse entrado na nossa história, se o homem não tivesse pecado, na verdade nós não teríamos esses conflitos, nós não teríamos esses problemas, nós não teríamos tanta dificuldade muitas vezes de nos dirigir, ou de falar, ou de vivenciar uma relação saudável, uma comunhão. Mas quando a Bíblia diz que Deus é amor, aqui nós encontramos uma introdução para o que nós vamos falar nessa noite. Por quê? Porque esse Deus que é amor, Ele é amor porque Ele é Pai. Amém? Ele é amor porque Ele se relaciona. Esse Deus que é amor sempre foi amor, e lá na eternidade, quando não havia homens, quando não havia anjos, quando Deus não havia criado esse universo, Deus continuava sendo amor. Deus é amor de maneira eterna, Ele é amor eterno. Então lá na eternidade, Deus já era um ser relacional. Deus tem comunhão, o Pai tem comunhão com o Filho tem comunhão com o Pai, o Espírito Santo tem comunhão com o Pai e com o Filho. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? E é nessa família que nós somos introduzidos, é nesse relacionamento que nós somos colocados. Quando nós reconhecemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos coloca nessa relação com o Pai e com o Filho. Amém? E isso é para quê? É para nos sarar, é para nos curar, é para nos restaurar, é para redimir essa relação, quem sabe desgastante, doentia, que nós muitas vezes estabelecemos como pais ou como filhos. O Evangelho, a graça do Senhor se manifesta dessa maneira para nos resgatar. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre isso. Deus é Pai. Amém? Esse Deus que é amor, Ele é Pai. E como é que nós podemos aprender sobre Deus? Como é que nós podemos conhecer esse Deus que é Pai? Quem é que nos apresenta esse Pai? Lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus nos dá uma informação muito importante. Mateus capítulo 11, no verso 27, Jesus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, como é que nós podemos conhecer o Pai? Nós só podemos conhecer o Pai na medida em que nós conhecemos o Filho, na medida em que nós conhecemos Jesus, porque só Jesus é que nos revela o Pai. Amém?
É Jesus que nos revela o Pai, é Jesus que nos aponta para o Pai. E eu creio que isso ficou tão gravado na mente dos discípulos, que lá em João 14, você pode abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, os discípulos estavam ali, Jesus conversando com eles, falando sobre ele ser o caminho, a verdade, a vida. De repente surge uma pergunta muito interessante, que nessa noite nos ajuda também no nosso tema, sobre a paternidade de Deus. João, capítulo 14, abra comigo, versículo 6, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Que pergunta! Não foi uma pergunta infantil, não foi uma pergunta boba, foi uma pergunta que ele precisava saber. Naquele momento despertou dentro de Filipe a necessidade de saber quem é o Pai, já que Jesus falava tanto do Pai, Jesus orava ao Pai, Jesus se relacionava com o Pai, e naquele momento Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso já basta para nós, porque nós já conhecemos o Senhor, e o Senhor é Filho, nós queremos conhecer o Pai. E é nesse momento que, para a surpresa dele, Jesus lhe respondeu e disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como me dizes tu, mostra-nos o Pai. Lá em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Isso já mostra para nós, queridos, que a relação entre Pai e Filho na Trindade é uma relação ideal, é uma relação saudável, é uma relação abençoadora, e é nessa relação que nós estamos nessa noite, porque quando João diz Deus é amor, volta lá comigo no capítulo 4 da primeira carta de João, e você vai entender como João introduz esse assunto do amor de Deus como sendo o amor. Ele diz assim para nós no verso 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 13: nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Aqui está a Trindade, aqui está, queridos, essa relação que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que João está explicando. Quando ele diz assim, Deus é amor, ele está dizendo, Deus é trino, Deus é relacional, Deus é comunitário. O melhor jeito de ser, meus irmãos, é o jeito de ser de Deus. Amém? Amém? Deus é amor. Em que sentido? Porque o amor não existe sozinho, o amor tem uma dinâmica. O amor fala do amante e fala do amado. Deus é o amante, o Pai é o amante, o Filho é o amado. E diz aqui João, no verso 10, que nós estamos no amado. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Quem tem o Filho tem a vida. Quem é nascido de Deus é porque reconhece a Jesus. Quem é nascido de Deus só é nascido de Deus porque foi colocado nessa família através da ação do Espírito Santo. É o que João diz aqui no verso 13: nisso nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. A Trindade. Pedro, irmãos, entendeu isso de uma maneira tão maravilhosa que na sua primeira carta, se você puder me acompanhar, a primeira carta de Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, verso 2, Pedro vai dizer para nós algo maravilhoso que nos faz nessa noite entender que há um propósito nas nossas vidas, a nossa salvação, a nossa eleição, a nossa vocação, o nosso chamado, a maneira como Deus operou isso em nós é maravilhoso, porque não começou em nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que elegemos a Ele, Ele que nos escolheu. E Pedro entendeu isso, e quando disse aqui no capítulo 1, verso 2 da sua primeira carta, ele diz assim, verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz nos seja multiplicada. Amém? Ou seja, o Pai nos elegeu, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Pai nos predestinou para sermos filhos, mas esta predestinação, esta escolha não poderia acontecer sem a obra de Cristo no Calvário e sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso Pedro diz que nós fomos eleitos em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? É nessa comunhão que nós estamos, irmãos, é nessa comunhão que nós vivemos. Ser igreja é ser introduzido nessa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você tem um Pai, amém? Um Pai que é, se você tem uma relação boa com o seu Pai, se você ama o seu Pai, eu sei que você ama, né? Mesmo você que talvez não tenha uma relação tão boa, tão saudável, mas você ama o seu Pai. Se você admira o seu Pai, Deus não dá nem para narrar. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Quando a gente fala de paternidade, a gente sempre lembra dessa realidade que nós conhecemos. Todos nós estamos aqui porque um dia alguém nos gerou. O homem é responsável por gerar, a mulher por conceber. Deus deu ao homem essa capacidade de ser pai, de gerar. Então, quando nós falamos de paternidade, todos nós temos consciência desse tema, todos nós temos noção do que estamos falando. Mas quando a gente fala paternidade de Deus, nós precisamos entender que essa paternidade de Deus existe inclusive para nos curar, para nos restaurar, para que nós possamos ter uma noção correta. Porque quando a Bíblia fala sobre a paternidade de Deus, não é apenas no sentido de que nós somos filhos de Deus, mas o desejo de Deus nessa noite é que nós possamos imitá-lo. Nessa noite você tem um chamado. Qual é o seu chamado? É imitar o Pai, é ser como o Pai é, porque essa foi a missão de Jesus. Ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque Jesus era um com o Pai, Jesus era submisso ao Pai, Jesus sempre fez a vontade do Pai, Jesus amava tanto ao Pai que ele se colocou naquele momento como porta-voz, como representante, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Amém? É o desejo de Deus nessa noite que isso aconteça na minha e na sua vida, que nós que somos nascidos de Deus possamos entender que em nós foi colocada a natureza de Deus. Você tem o gene de Deus, amém? Você tem o DNA de Deus, amém, irmão? A psicologia, né, ela trabalha esse tema da paternidade, e muitas vezes baseada na filosofia grega, nos pensamentos, né, dos gregos, principalmente de Hesíodo, que escreveu sobre a teogonia, a origem do universo, a origem dos deuses. E é bastante interessante esse tema da paternidade. Quando você vai ler sobre isso, você vê os conflitos que nós enfrentamos, os dilemas que nós temos em relação à paternidade, seja como pai ou como filho, está baseado nas histórias, na narrativa grega, falando sobre como surgiram os deuses. Só que é uma coisa assim um pouco, né, complicada, mas quando você vai analisar num estado assim de experiência, você percebe que muita coisa tem a ver. Por exemplo, quando a gente fala sobre Uranus, Cronos e Zeus, quem era Urano? Segundo a mitologia, Urano era aquele que casou com Gaia. Gaia produziu Urano e casou com ele. Já começa a história assim. E Urano, ele, por uma profecia, ele sabia que ele ia ter um filho e que esse filho ia sucedê-lo no trono. Então o que ele fazia? Cada vez que a mulher engravidava, ele não deixava ela parir. Ele trancava, ele fazia algo para que esse filho não nascesse. E isso explica muitas vezes o conflito entre pai e filho, porque muitas vezes para o pai parece que o filho é uma ameaça, porque tudo aquilo que o seu filho é hoje você já foi, e você não vai ser mais. Não é verdade? Ou seja, a idade que seu filho tem, as ideias que seu filho tem, a vivência que seu filho tem, você já passou por isso, você não vai recuperar isso mais. E isso, se não for trabalhado bem em nós, gera um certo conflito, porque nós vamos olhar para o filho não como um amigo, como um parceiro, mas como o quê? Um competidor. E quantos pais às vezes se veem assim, né? Olha para o filho como uma ameaça, olha para o filho com uma certa inveja, até porque existe aí nessa relação a mãe.
E o pai, no entendimento, né, da psicologia, o pai é o primeiro estranho que a criança conhece, porque a criança é gerada no ventre materno, ela tem uma ligação muito forte com a mãe. Então o primeiro estranho que aparece diante dela é o pai. E a mãe fala: isso é seu pai. Mas a mãe tem que falar: é seu pai. E isso muitas vezes está no nosso inconsciente. E por incrível que pareça, né, para a psicologia, o pai representa o estado de consciência e a mãe de inconsciência, de subjetividade. Então é o pai que muitas vezes é aquele que orienta, é o pai que muitas vezes dá limite, é o pai que às vezes chega até a ser um pai tirano. E aí o que acontece? Uranus não deixava os seus filhos nascerem, mas um deles, chamado Cronos, conseguiu nascer. E Cronos, para vingar do pai, ele castra o pai, ele mata o pai. Só que Cronos vai repetir a mesma coisa com seus filhos. Quando ele começa a conviver com a questão da paternidade, segundo a história, Cronos, ele começa a engolir os filhos. Os filhos renascidos ele engolindo, porque ele não queria também ficar para trás. É o conflito entre o novo e o antigo. E diz a lenda que nessa história de comer os filhos, a esposa dele, quando ele comeu todos os filhos, ela deu uma pedra para ele, ela achou que era o filho Zeus. E aí Zeus escapou por pouco nessa história. Mas essa história, queridos, muitas vezes está ligada também ao nosso inconsciente, à nossa consciência também, às nossas experiências também. Por isso é que quando a gente lê a Bíblia e a gente se depara com esse tema da paternidade de Deus, nós nem sempre nós sabemos lidar com esse tema, nem sempre nós conseguimos ter um relacionamento com Deus como Ele propõe. Por quê? Porque às vezes nós esbarramos na relação que nós tivemos ou que temos com o nosso Pai. Muitas vezes a relação com o nosso Pai determina a nossa relação com Deus, e quase sempre isso impede até você de chamar Deus de Pai, dizer Pai, Papai. Mas nessa noite Deus é Pai, amém? Deus é Pai. E eu creio que uma das melhores histórias que nós temos na Bíblia, que exemplifica esse Deus como Pai, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Por incrível que pareça, nós lemos esse texto, irmãos, e todas as vezes que nós lemos esse texto, nós somos tentados a falar nesse texto sobre as pessoas ou os objetos que aqui são envolvidos, ou seja, a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho pródigo. Mas na verdade a parábola de Lucas 15, sobretudo a última parábola, ela não fala do filho pródigo. Jesus vai contar essas três parábolas justamente para poder explicar o comportamento que ele tinha de sentar com pecadores, com gente discriminada, gente que não tinha valor, gente que não podia entrar no templo. Jesus sentava com essas pessoas, comia com essas pessoas, e ele foi censurado por isso. Os fariseus disseram: como é que você pode assentar com essa gente? Essa é gente da pior espécie. Se você puxar a folha corrida desse povo aí, esse povo não tem ficha limpa. E Jesus comia com pecadores, Jesus se assentava com pecadores. Então Jesus propôs três parábolas. A parábola da mulher, aliás, do pastor que busca a ovelha perdida, a parábola da mulher que acha a sua dracma que se perde dentro da sua própria casa, e no versículo 11, a partir do verso 11, Jesus fala sobre um pai. E quem é esse pai? Só pode ser Deus. Amém? Amém? Porque nenhum outro pai, humanamente falando, poderia fazer o que esse pai aqui fez. Mas Jesus conta essa história exatamente para exemplificar, para mostrar para aquelas pessoas que Ele veio para ensinar sobre o Pai. Ele veio mostrar o Pai, Ele veio nos ensinar sobre quem é o nosso Pai. Nessa noite nós cantamos algumas canções aqui sobre esse Pai, a respeito da maneira como Ele lida conosco, que Ele nos ama, mesmo sendo pobres, mesmo sendo pecadores. Só que às vezes nós cantamos isso da boca para fora, irmãos, mas nem sempre nós experimentamos esse relacionamento de paternidade em relação a Deus. Quantos de nós muitas vezes não tem coragem de abrir o coração para Deus, como Jesus orou e ensinou? Você, quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. O teu Pai, Jesus falou do nosso Pai. Então isso quer dizer que quando você entra no quarto, quando você está na comunhão com Deus, você não precisa, meu irmão, colocar palavras bonitas, palavras aprendidas. Você não precisa ser um ator, você pode ser você mesmo. Você pode abrir a sua alma, você pode abrir o seu coração, você pode confiar, você pode contar para Deus os seus segredos, você pode falar para Deus que você está triste, porque Ele não vai te censurar, Ele vai te entender, Ele vai te compreender, porque Ele é teu Pai. Amém?
Esse pai aqui, irmãos, ele é impressionante. Por quê? Esse filho, você conhece a história, chega para o pai e pede a herança. Na época que Jesus contou essa parábola, a relação de um pai para com um filho era uma relação de tamanha honra, de tamanha dignidade, que um pai podia determinar a morte de um filho. Você sabia disso? Um pai podia determinar a pena capital para um filho: mata esse menino, eu não quero que ele viva, mata ele. E ele era morto. E agora esse filho aqui parece que quer que o pai morra, e diz assim: pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Ele não tinha esse direito, ele não tinha, de maneira justa, ele não poderia conseguir isso. Mas aquele pai, ao invés de brigar com esse filho, ao invés de dizer: meu menino, você está me desonrando, você vai criar uma situação difícil para mim diante dos meus amigos, o que eu vou dizer dentro da sociedade? Você está expondo a nossa família, você não pode fazer isso, eu vou lhe deserdar. Não, esse pai prontamente, queridos, dá a esse filho, reparte, diz a Bíblia, né, entre eles a fazenda. É como se o pai e os dois filhos, 3 partes, esse pai agora pega 1/3 da sua fazenda e dá para aquele moço. E era o mais moço, era um menino assim consequente, né? Era um menino que achava que ia ser feliz fora de casa, que o pai não representava mais nada para ele não conseguiu amar o pai, ele não conseguiu conviver com seu pai, ele não conseguiu reconhecer aquele pai tão maravilhoso que ele tinha, ele não conseguiu sentir pelo pai o que ele deveria, ele não conseguia ver o pai maravilhoso que estava diante dele. Então ele pede, e o pai faz aquilo que ele quer. E o texto diz que ele juntou tudo que tinha e ele partiu para uma terra longínqua. Isso quer dizer que ele não queria voltar. Quem pensa em voltar não vai tão longe, né? Lembra de Abraão quando despediu Agar com Ismael? Diz o texto que Abraão colocou um pouco de água, um pouco de pão, porque ele não queria que Ismael se afastasse tanto dele, afinal era seu filho também. Mas esse moço aqui, ele foi para longe, e o texto diz que ele desperdiçou toda a sua fazenda e começou a viver dissolutamente. Ele fez tudo aquilo que o pai não ensinara. Ele não observou os valores, ele não cultivou os princípios que seu pai lhe transmitiu, e ele agora começou a viver de forma dissoluta. Isso mostra, irmãos, o caráter daquele rapaz. E o texto prossegue dizendo que naquela cidade houve uma fome, e aquele moço começou a passar necessidade. E o texto vai dizer para nós que ele chega a um cidadão da cidade, verso 15, e procura emprego, e ali ele vai apacentar porcos. Isso era a maior degradação que um judeu podia passar na vida, seria alimentar porcos, porque um judeu não come porcos, judeu não come carne de porco. Porco para um judeu é símbolo de impureza, é símbolo de degradação, e esse moço chegou ao fundo do poço. É isso que Jesus quer nos ensinar. Diz o texto que ele chegou a ter vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Você imagina a situação. Agora, o que acontece, queridos? No verso 17 diz o texto que esse moço caiu em si. Agora ele começa a pensar melhor, ele começa agora de longe a perceber quem ele havia deixado em casa. E diz o texto que ele começou a raciocinar, pensar consigo mesmo, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha, essa qualidade, essa virtude do seu pai, ele só percebeu quando saiu, ele só percebeu quando ele abandonou o pai, ele só percebeu quando ele deixou o pai, quando ele se desligou. Ele agora reconhece, e no verso 18 ele diz: eu levantar-me-ei pensando alto, né? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, era isso que tinha que ser feito. Aquele moço, ao voltar para casa, ele seria deserdado, ele seria tratado como um trabalhador. Isso, volta a dizer, se o pai não quisesse matar. Por quê? Porque ele de alguma forma difamou o pai, de alguma forma ele expôs o pai. O pai tinha toda a autoridade, além de matá-lo, além de não perdoá-lo, matá-lo. Pelo que ele fez, ele errou, e essa foi a súplica que ele pensou em fazer. Pediu ao pai que apenas tratasse ele pelo menos como um empregado. Mas ele se surpreende, porque o pai vai mostrar para ele que apesar de ele ter saído, apesar de ele ter feito tudo que ele fez, ele continuava filho. Amém? E é assim que Deus nos trata nessa noite. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, eu não sei qual é o pecado que você está cometendo, mas uma coisa eu sei: para Deus você continua sendo filho.
Você pode estar longe, você pode estar distante de Deus nessa noite, de um relacionamento pessoal com Deus. Talvez você até venha à igreja, mas você não está na igreja. De repente você está com os crentes, mas você já não tem vivido como um cristão, verdadeiramente falando. Mas Deus continua tendo você como filho. E diz o texto que ele, levantando, foi para seu pai. Eu acho isso maravilhoso. Tem gente que fala assim: vou voltar para a igreja, né? Volta para a igreja, irmão. Não, irmãos, nós temos que voltar para o pai. Amém? Se você voltar, volte para o pai. Aquele moço não voltou para casa, ele voltou para o seu pai. Tem gente que volta para casa, tem gente que frequenta a nossa casa, e tem filho que acha que a casa, ou melhor, faz da casa um restaurante, né? Um dormitório. Mas querido, o interessante na casa não é a casa, é quem mora na casa. Aquele moço, ele não volta para as coisas do pai, ele volta para o seu pai. É isso que o Evangelho faz em mim e você. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos trazer de volta para o Pai. Ele diz em João 14: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aonde? Com o Pai, na casa do Pai. Quem sabe nessa noite você tem vivido de forma tão diferente daquilo que o Pai tem proposto para você. Quem sabe nessa noite você tem desejado comer aquilo que não é digno de você comer. Por quê? Porque você tem um Pai. Amém? E ele, voltando, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, olha o que acontece, queridos. O pai o viu. Amém? Agora eu pergunto: por que esse pai viu esse filho voltando? Como diz a música do Estênio Márcios, né? Se você não conhece Estênio Márcios, depois você adiciona lá. Vale a pena ouvir todas as músicas de Estênio Márcios. Ele tem uma música chamada Fim de Tarde, quando ele fala do filho pródigo. Sabe? Aquele filho, quando volta, para a surpresa dele, tinha um pai me esperando. Deus está sempre nos esperando, queridos. Quando você fala assim: olha, eu vou orar, mas olha, ele me deu vontade de orar. Não é você que sentiu vontade de orar, é Deus te esperando, é Deus te chamando, é Deus te convidando, dizendo: vem filho, vem ficar comigo, vem passar um tempo comigo. Sabe, aquele pai, para surpresa do filho, o filho não precisou chegar em casa. Aquele pai, ele viu o filho de longe. Eu imagino que muita gente estava ali, quem sabe, aguardando aquele moço chegar, para criticar, para zombar, para dizer: está vendo o que você fez? Olha, você não deveria ter feito isso, para censurar. Mas aquele pai estava sempre esperando. Ele não perdeu a esperança, ele continuava olhando, e de repente a Bíblia diz que o pai o viu. Amém? O pai o viu e o reconheceu. Agora imagine você como aquele rapaz estava. Imagine o aspecto físico, sem falar do emocional e do espiritual. O aspecto físico: quem sabe ele estava barbudo, cabeludo, né? As roupas rasgadas, estava descalço, mas o pai o reconheceu. Meu irmão, Deus sempre nos reconhece. Não importa onde você está, não importa como você está, não importa se você se acha assim ou assado, Deus vai sempre te reconhecer. Aleluia! Amém? Esse é o amor de Deus, irmãos. O pai o reconheceu. E a Bíblia diz que esse pai não só fez isso, movido de íntima compaixão, ele corre. A Bíblia diz que um homem se dá a conhecer pelos seus passos. Um judeu, principalmente na idade desse homem aqui, jamais ele correria, jamais ele saía esbaforido pela rua. Nós aqui, né, somos assim mais impulsivos, né? E pra gente isso aqui não diz muita coisa, mas para a cultura judaica, um pai correr atrás do filho, nunca, jamais aconteceria, porque isso seria uma exposição, isso seria, sabe, uma humilhação. Mas esse pai não está nem aí para o senso comum, ele não está nem aí para a opinião pública, ele quer encontrar, ele quer abraçar o seu filho, quer beijar o seu filho. E o texto diz que, movendo de íntima compaixão, esse pai sai correndo e lançou ao pescoço do filho e o beijou. É assim que Deus faz, irmão, comigo, com você nessa noite. É assim que Deus nos trata, é dessa forma que Deus age comigo, com você, independente de como você chega, independente de como você volta, Ele sempre vai correr, Ele vai te abraçar, Ele quer abraçar a
quer te beijar. E é assim que Deus faz. Você imagina, irmãos, aquele filho, tudo que ele esperava era que o pai lhe repreendesse, era que o pai lhe censurasse, era que o pai dissesse: olha aqui, ó, está te esperando, né? Agora nós vamos ter aquela conversa. Não, aquele pai dá um abraço e um beijo, e aquele abraço, aquele beijo, queridos, começou a realizar um processo de cura naquele filho. Sim ou não? Você imagina? Você já aprontou em casa, não já? Os adultos aqui, como é que você ficava quando você aprontava? Porque eu, né? Mãe já sabia. O que você fez, rapaz? Fala, confessa. A gente fica com vergonha. Não é assim? A gente fica desapontado com a gente mesmo. Era normal que esse rapaz agora voltasse realmente assim, sem jeito, sem graça. Mas o pai lhe recebe de uma forma graciosa, misericordiosa. O castigo que ele esperava receber, o pai não dá. E o que ele não merecia, o pai, é isso que o pai vai fazer com ele. Olha o que diz o texto. O pai, ele diz: pai, verso 21, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno, pai, eu tenho consciência disso. Eu não mereço. Eu fiz tudo que eu não podia fazer. Eu traí a sua confiança, eu magoei o seu coração, eu lhe decepcionei, meu pai, eu lhe desapontei, eu gastei a sua herança. Pai, eu não sou digno. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos, a mudança de mentalidade. Amém? Amém? Esse moço agora volta sabendo que ele não merecia nada, que tudo que o pai fez com ele foi por amor, tudo que o pai fez com ele foi por misericórdia, por graça. Então ele volta agora sabendo que ele era indigno. Mas é nesse contexto, é nessa situação que o pai disse o pai aos seus servos, antes que alguém falasse alguma coisa, antes que alguém dissesse: olha aí, o que você fez com seu pai? Antes que alguém desse alguma palavra, o pai diz: trazei a melhor roupa. Aleluia! Meu querido, o melhor que você precisa só está com Deus. Deus tem o melhor para você. Amém? Amém? Roupa aqui, irmãos, fala de distinção. Você não pode vestir assim, meu filho. Que roupa é essa? Gente, traga a melhor roupa. Vá lá em casa, pegue a melhor roupa e vista esse meu filho. Aleluia. Coloque um anel na sua mão. Isso aqui fala de autoridade restituída. Aquele moço perdeu a autoridade, ele perdeu a aliança. O pai agora devolve essa aliança. O pai agora restitui essa autoridade. Você é filho, você é meu herdeiro. Você não pode andar assim. Coloque um anel no dedo dele. Devolva a ele o que ele perdeu. E diz: calçai e ponde sandália nos seus pés. Isso fala de importância. Irmãos, só os escravos andavam descalços naquela época. Só os escravos. Aquele moço volta como escravo, mas o pai diz: você não é escravo. Isso é importante. Você vai andar calçado. Amém? Você vai ter um sapato. Isso fala também de uma nova trajetória, de uma nova forma de viver e de andar. E diz o verso 23: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos e celebremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O pai celebrou aquela ocasião. Esse é Deus. Amém? Esse pai aqui é Deus. É o que Deus faz comigo e com você. É como esse Deus quer nos tratar, irmãos. É como esse Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Amém? Mas o texto não encerra aí, porque diz a Bíblia que veio o irmão, né, mais velho. Louvado seja Deus. Diz aqui no verso 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí o pai vai ter um outro problema agora com esse filho que não saiu de casa, mas também não conhecia o pai. Estava na casa do pai, mas não tinha relacionamento como filho, se sentia um servo. Era uma atitude de servilismo. Aquele moço, ele não desfrutava de um relacionamento de afeto, de importância, um relacionamento sólido com seu pai, e por isso ele ficou com raiva.
Naquele momento ele manifestou ressentimento, mágoa, porque ele não aceitava que o seu irmão fizesse o que fez, e agora o pai ainda tratasse da maneira como o pai tratou. E a Bíblia diz que esse pai, chegando, diz o texto, versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. O que esse pai nos ensina? Que Deus, ele não é somente amor, Deus também é fraternidade. Amém, irmãos? Deus mostra aqui para nós que quando a gente entende aquilo que Ele é, quando a gente compreende o coração de Deus, a gente vai tratar o outro também com outra atitude, ou seja, nós vamos estar sempre receptíveis, nós vamos estar sempre acolhendo aquele a quem Deus acolhe. Amém? Esse é o ensino que Jesus quer nos ensinar, passar para nós aqui nesse momento, porque ao invés do pai recriminar esse filho, o pai vai tentar trazer e colocá-lo na comunhão. O pai não quer que ele fique fora, o pai não quer que ele se ausente, o pai quer que ele participe naquele momento, mas ele está ali com o seu coração endurecido. Versículo 29 ele diz: eis que eu te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento. Aqui fala do legalismo, irmãos? Daquelas pessoas que se relacionam com Deus dessa forma. Ela acha que Deus é um tirano, ela acha que Deus tem um caderno onde Deus anota o saldo e o débito, mas Deus não tem essa caderneta não. Amém? Deus não tem um caderno para anotar os seus créditos nem o seu débito. Amém, irmãos? Esse pai, ele não tinha essa caderneta. Ele diz para o filho assim, verso 29, mas respondendo o filho diz: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo porém esse teu filho, nem era mais um irmão, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Naquele momento, esse filho mais velho queria justiça. Meu pai, o senhor tem que ser justo. O pai disse: eu quero ser misericordioso. Amém? E ele diz: filho, verso 31, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Nessa noite, o que é de Deus também é seu. Paulo diz assim para nós na primeira carta, aliás na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que Deus Pai, o Pai de Jesus, Deus em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Amém? Nessa noite, o convite que esse texto faz para mim e para você é para que nós possamos pensar no caráter desse Pai e que nós possamos imitar esse Pai. A alegria de Deus, o propósito de Deus é que nós venhamos a ser conformados com a imagem de Jesus. E o que Jesus espera de nós é que nós venhamos também ser conformados com a imagem do seu Pai, ou seja, que nós possamos imitar o Pai eterno. Amém? Esse Pai de misericórdia. Irmãos, não é apenas uma questão de ser abençoado por Ele. É maravilhoso isso, é uma verdade, mas é também uma questão da gente poder pensar nessa noite se nós de fato temos vivido como filhos de Deus. Será que de fato nós temos dado prova que somos nascidos de Deus? João vai dizer para nós que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé nessas verdades que nessa noite nós estamos ouvindo da palavra do Senhor. Fé naquilo que Jesus nos ensina nessa noite. Deus nos fez, Deus nos elegeu em Cristo para que nós pudéssemos viver como Ele vive. Amém? Amém? Então, nessa noite, que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você deve ser? Que tipo de ser humano você deve ser? Você e eu devemos ser como o nosso Deus é, como o nosso Pai é. Amém? Que Deus nessa noite nos ajude, queridos, a exercitar a misericórdia, a exercitar a tolerância, a exercitar a paciência, a exercitar o perdão, porque quem perdoa é porque ama, porque quem não ama não perdoa. Por que Deus nos perdoa? Porque Deus nos ama. Amém? Foi o que nessa noite foi cantado: Deus me ama, e porque Ele me ama, Ele nos perdoa. Amém? Deus nos perdoa porque Ele é um Deus gracioso. Eu já disse aqui para os irmãos que há a relação entre misericórdia e graça. Na misericórdia Deus não dá o que nós merecemos, que é o castigo. Na graça Deus dá o que nós não merecemos, que é o quê? O perdão.
Amém? E esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é graça, também é o Deus da paz. Por isso é que nós temos paz com Deus, porque nós já fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Mostra-nos o Pai, disse Filipe, e Jesus disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, ele foi orar. Ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Se você nessa noite é filho de Deus, você sabe que você tem um Pai que sempre te ouve. Amém? Irmãos, nessa pandemia a gente tem percebido assim, muitas pessoas se sentindo, sabe, abandonadas. Eu estou dizendo de cristãos, se sentindo, sabe, sozinhos, desamparados. Mas eu queria que nessa noite você entendesse que, por mais difícil que a situação esteja para você, Deus não se esqueceu de você. Você tem um Pai. Ainda que seu pai humano, seu pai natural não esteja com você, não esteja aqui entre nós, ainda que nessa noite você seja órfão de pai e de mãe, você não é órfão, porque Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com você. Amém? Nessa noite, você e eu somos ensinados pelo apóstolo Paulo a não ter medo. Paulo vai dizer para os Gálatas no capítulo 4, verso 6: nós não recebemos espírito de medo para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de seu Filho, e através desse espírito você pode dizer: Abba, Pai. Abba é uma palavra da língua semítica aramaico. Abba era a primeira palavra que a criança pronunciava. Abba quer dizer pai, papai. Você pode nessa noite chegar para Deus e chamá-lo papai. Amém? Amém? Paulo diz também lá em Romanos 8, a partir do verso 26, que Deus nos deu também do seu Espírito, e esse Espírito de Deus em nós nos capacita a dirigir-nos a Deus e dizer: Abba, Pai. Foi assim que Jesus orou lá em Marcos 14, 23, quando ele pediu para que o Pai passasse aquele cálice sem que eu bebesse. Ele disse primeiro: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que quer dizer papai. É uma palavra que revela afeto, que revela intimidade. Quando você orar, acostume-se a chamar Deus de Pai. Amém? Amém? Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, não foi que ele ensinou uma oração, ele ensinou princípios. Ele diz: quando vocês orarem, orareis assim. Como é que ele falou? Pai nosso. Aleluia. Amém, irmãos? E esse Pai nosso, ele é protetor, ele é provedor. Amém? Ele provê nossas necessidades, porque no texto diz: o pão nosso de cada dia, ou seja, aquilo que é necessário, o Senhor nos dê, e Ele dá. Livra-nos do mal, Ele é o Deus que nos protege. Não nos deixe cair em tentação, Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o Pai que guarda, que protege, que nutre. Ele é o Pai que guia, Ele é o Pai que orienta. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome dEle. Amém? Nessa noite, que você não se sinta assim, sozinho. Nessa noite você não pense que Deus te abandonou, porque Ele diz que uma mulher pode até esquecer o filho que amamenta, né? Está lá em Isaías. Pode uma mulher esquecer o filho que amamenta? É muito difícil, mas ainda que essa viesse fazer, o Senhor diz: eu jamais me esquecerei de ti. Você sabe por quê? Deus nos tem gravado nas palmas das suas mãos. Eu e você somos como a menina dos olhos do Senhor, está escrito na sua palavra. Amém, queridos? O salmista diz: Senhor, não é altivo meu coração, eu não ando à procura de coisas elevadas demais para mim, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança após o período de amamentação, como a criança desmamada no colo da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Deus tem colo. Amém? Amém, queridos? Amém? Nessa noite você pode ir procurar o colo de Deus. Nessa noite você pode assentar no colo de Deus. Você pode se dirigir a Ele e dizer: papai, paizinho. Ou como diz aqui na Bahia, né? Painho, não é? Tem filho que chama o pai de painho, eu chamo o meu de papai, né? Aprendi a chamar ele de papai, na casa do mundo chama de papai. Mas tem família que chama o pai de painho. Deus é o nosso painho, é o nosso papai. Amém? Amém.
É interessante, irmãos, porque a vida cristã nos ensina a ser filhos, mas não nos ensina a ser pai. E na verdade, todo pai, todo homem quer ter um filho, não é porque ele quer ter um filho, ele quer aprender a ser pai. É isso que acontece, né? Porque a gente fala assim: olha, meu pai me criou assim, eu quero ter um filho, eu quero ter essa experiência. Na verdade, você quer ser pai, mas no fundo, essa realização ou essa experiência também nos leva, nos ensina a ser filho, porque muitas vezes a gente acaba refletindo ou repetindo alguma coisa que nosso pai fazia, mesmo aquilo que às vezes a gente não gostava. Então nós temos a oportunidade também de nos tornar filhos melhores, quando nós também nos tornamos pais. E quando nós nos tornamos pais, no fundo, nós precisamos estar aprendendo a agir como Deus age conosco. Amém? Por isso que eu disse no início, mesmo sendo uma relação conflituosa, nessa relação pai e filho, mesmo às vezes não sendo algo bem resolvido, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na palavra de Deus, essa palavra de Deus, quando a gente alimenta dela, quando ela se torna materializada, encarnada por nós, irmãos, nós temos a possibilidade de restaurar os nossos relacionamentos, porque a cruz de Cristo veio para resolver os problemas de familiares. Amém? Jesus Cristo veio para isso. Eu tinha uma certa dificuldade com meu pai, porque meu pai não conviveu com a gente o tempo todo. Ele saiu de casa, ele abandonou a nós todos, né? Não vou dizer abandonou, essa palavra é muito forte, né? Mas ele seguiu a vida dele. E eu fiquei com 15 anos. Não era o mais velho, nem era o mais novo, né? Já tinha um irmão mais novo, tinha mais 3 mais novos do que eu. Mas foi um período difícil, porque a gente teve que se virar. Até então, meu pai era aquele suporte, né? Meu pai era o provedor. E quando ele saiu de casa, a gente teve que fazer uma série de coisas. Então eu não tive assim uma relação muito saudável a partir desse momento com meu pai. Mas eu louvo a Deus, porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é tão grande na nossa vida, que Deus, pela sua misericórdia, me ajudou a não olhar para o meu pai como se meu pai fosse o meu inimigo, mas a ter uma atitude de perdoar meu pai, de poder encontrar com meu pai em uma verdade mais elevada e poder dar a ele aquilo que ele queria de mim, que era esse perdão. E eu louvo a Deus, porque eu tive um momento na minha vida em que eu pude olhar para meu pai, encarar meu pai, e a despeito de todos os erros, de todos os defeitos do meu pai, reconhecer nele meu pai, amá-lo como meu pai, e como é assim até hoje, graças a Deus. Não porque eu sou capaz, mas porque a graça de Deus nos capacita. Amém? Amém? Nessa noite, a paternidade de Deus também nos ajuda como pais a viver uma experiência bem resolvida, irmãos, com os nossos filhos, ou de filho para com pai. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, que o exemplo da palavra de Deus nessa noite nos ajude a viver melhor, nos ajude nesta manhã, nessa noite, a nos encontrar. Talvez, quem sabe, você está na casa do pai, você está no lar do pai, mas quem sabe você já não tem um relacionamento com o seu pai. Como está você nessa noite em relação a Deus como pai? Você se relaciona com Deus como pai? Você se dirige a Deus como sendo seu pai? Ou você ainda tem uma dificuldade exatamente por conta de um relacionamento traumático, de uma situação não resolvida com seu pai terreno? Pense nisso nessa noite. Você tem vivido como filho de Deus, você tem vivido como filha de Deus? O que Jesus vem nos ensinar é como nós sermos filhos de Deus. Ele é o exemplo de filho. É Ele que nos ensina quem é o pai, através do seu modelo, do seu exemplo. Jesus é modelo de filho, mas também Jesus é modelo de pai. Quando Ele diz para Filipe: eu e o Pai somos um, porque quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Nessa noite você e eu fomos criados por Deus para refletirmos esse caráter de Deus em nós. E só quando a gente atinge a maturidade espiritual é que a gente começa a pensar: eu preciso ser como meu pai, eu preciso viver como Deus, meu Pai, vive, eu preciso agir como o Pai eterno age. Isso quer dizer que você está amadurecendo, que você está crescendo. É isso que o Evangelho quer nos ensinar, é isso que essa parábola nessa noite reflete para nós.
a atitude de um pai amoroso, misericordioso, um pai que corre atrás do filho, um pai que enxerga o filho de longe, que reconhece, e que mesmo o filho estando sujo, maltrapilho, completamente desfigurado, aquele pai reconhece, aquele filho corre, movido de íntima compaixão, lança-se ao pescoço do filho e beija. Nessa noite que você também possa fazer isso, que você possa nessa noite experimentar o abraço de Deus, que nessa noite você possa experimentar o cheiro de Deus na tua vida. Como que você pode ter essa experiência? Através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus, é o Espírito Santo que nos coloca nessa comunhão relacional, nesse relacionamento íntimo com Deus, como o nosso Pai. Deus nos quer perto nessa noite, Deus quer ver você perto, Deus não quer ver você longe, Deus não quer ver você distante, Deus não quer nessa noite ver você com seu coração ressentido, magoado. Quem sabe você tem agido como aquele filho que ficou em casa. Quem sabe nessa noite você tem carregado dentro de você uma mágoa, um ressentimento. Deus, como Pai de misericórdia, como Pai gracioso, também vem nos ensinar o caminho da fraternidade. Deus, como Pai, nos ensina também a ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos sadios, não doentios, relacionamentos que acrescentem, relacionamentos que nos torne melhores, relacionamentos que nos cure. Aleluias! O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui nessa noite. Ele está falando nessa noite ao seu coração. A você que é nascido de Deus, a você que tem o DNA de Deus, a você que tem o gene de Deus. Pedro diz: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo. E essa santidade nada mais é do que uma vida saudável, uma vida sarada, transformada, curada, restaurada pelo Senhor. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos santifica. Foi a oração de Jesus ali em João 17, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse mesmo texto Jesus ora e diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Pai, que o amor que o Senhor me tem amado esteja neles e eu neles esteja, que eles sejam um, assim como nós somos um. Ah, meus queridos, tudo que Jesus deseja é que nessa noite nós sejamos um. Nós vivamos em fraternidade, vivamos em comunhão, como o Pai vive em comunhão com o Filho, com o Espírito Santo. Nessa noite Deus quer sarar, Deus quer curar nossa alma, Deus quer curar o nosso interior, Deus quer tirar todo o peso, Deus quer tirar toda a tristeza, Deus quer essa noite remover do nosso coração tudo aquilo que nos fragmenta, tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos separa. Deus nessa noite quer unir, porque é para isso que Ele veio, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio derrubar a parede de separação, Ele veio tirar os abismos, Ele veio encurtar as distâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus, e os que são nascidos de Deus, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, diz Paulo, esses verdadeiramente são filhos de Deus. Os que são de Deus, diz Jesus, ouvem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso Jesus veio, para nos mostrar como é o Pai, e como é que o Pai quer que nós vivamos, como é que o Pai quer que nós nos relacionemos. Senhor, nessa noite nós estamos diante da Tua palavra. Meu Deus, nessa noite o Senhor nos conhece, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, a nossa estrutura, o Senhor é aquele que sonda o nosso interior, Senhor. Ó Deus, quantos abismos muitas vezes dentro de nós, Senhor. Ó Deus, quantos abismos, meu Pai. Ó Deus, quantos desertos muitas vezes dentro do nosso coração, Senhor. Meu Deus, quantos traumas às vezes nós carregamos, Senhor. Meu Deus, quantos sentimentos, Senhor.
Quantos dilemas nós temos vivenciado ao longo da nossa vida, e quantas vezes esses dilemas, esses problemas, Senhor, ó Deus, eles são refletidos na maneira como nós nos relacionamos, ó Deus, uns com os outros e também com o Senhor. Mas nessa noite nós precisamos entender o sentido da cruz, porque a cruz não somente une o homem com Deus, a cruz não tem apenas um lado, a cruz não é apenas algo vertical, a cruz também tem algo transversal, a cruz tem algo também horizontal, porque a cruz não somente une o homem a Deus, mas a cruz veio também para unir o homem com o outro, a cruz também veio para resolver, ó Deus, os nossos problemas com relação à nossa casa, à nossa família. Ó Deus, a cruz de Cristo, ó Deus, está aqui para restaurar os nossos relacionamentos, Senhor. O Senhor veio para nos resolver. Oh Espírito Santo, nessa noite é nessa comunhão com o Pai, é nessa comunhão com o Filho, é nessa comunhão com o Espírito Santo que nós somos transformados, como está escrito na carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, e todos vós com o rosto descoberto, somos transformados, aleluia, de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite, Senhor, nos ajuda, Senhor, a desembaraçarmos, ó Deus, de todo laço, Senhor, de toda prisão, de toda cadeia, Pai. Oh Espírito Santo, nessa noite que nós possamos amadurecer, que nós possamos nessa noite, Senhor, refletir um pouco mais, que nós possamos nessa noite, Senhor, pensar nesse caráter santo, glorioso que o Senhor tem, nesse caráter gracioso que o Senhor demonstra para nós como Pai, e que nós possamos ser curados nessa noite, Senhor. Oh Deus, sara-nos nessa noite, Senhor. Sara-nos nessa noite, cura o nosso interior, cura a nossa alma, cura, Deus, a nossa alma, cura as nossas memórias. Oh Deus, restaura nessa noite, Deus, as nossas experiências, as nossas vivências, Senhor. Tira todo o peso, Jesus. Tira todo o peso, Jesus. A Tua palavra diz que os Teus mandamentos não são penosos, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nessa noite tira todo o peso, toda a sobrecarga dos nossos ombros, Senhor. O Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Pai. E essa paternidade, Senhor, nos ajuda a resolver em nós, Senhor, aquilo que, ó Deus, ainda causa dor. Ó Deus, essa revelação que nos cura, Senhor, que nos remete, ó Deus, a experiências passadas, nos faz entender, Senhor, que estando em Cristo, nós agora somos nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar nessa noite diante de Ti e dizer: Papai, Pai do céu, Pai nosso, aleluia, Pai nosso que estás nos céus, Pai de misericórdia, Pai eterno, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém, queridos. Que o Espírito de Deus nessa noite possa ter comunicado no seu coração a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Eu li uma coisa essa semana, achei interessante, né? O autor, ele comparando assim a atitude do gato e do macaco em relação aos seus filhotes. E ele dizia que, e de fato quando você observa é assim mesmo, né? O gato, como é que o gato carrega o filhote? Ele pega pela nuca, né? E carrega, ele consegue levar o filhote, pega aqui pelo pescoço. E o macaco joga o filhote nas costas, e o filhote se agarra. E Deus é assim. Deus é aquele que nos pega, amém? Amém? Deus é aquele que se agarra a nós, aquele que segura em nós, mas também Deus quer que a gente se agarre a Ele.
Amém? Que nessa noite você e eu possamos agarrar o Senhor, possamos grudar o Senhor, porque uma vez agarrados a Ele, Ele vai estar agarrado conosco. Amém? Amém? Segura nas mãos dEle, segura nas mãos de Deus, segura, porque Ele não vai deixar você escapulir. Aliás, tem horas que nem é você que segura, é Ele que segura, né? É Ele que segura, é Ele que diz: olha, eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço. Amém, queridos? Que nós possamos assim caminhar. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero pedir aos irmãos que continuemos orando, irmãos, por missões e pelos nossos missionários. Essa semana, não sei quantos irmãos puderam ver, a Ana Marta ela postou informando sobre um vendaval que passou lá na cidade de Beira, né, e muitas casas foram destelhadas, né? A maioria das casas ali tem um telhado muito precário, né? Quando não é palha, é eternite. E na região que ela mora, inclusive de irmãos da igreja, e onde ela também dá aula, né, na escola, muitas telhas foram quebradas por conta do vento, daquele vendaval, e ela nos pede oração e nos pede ajuda. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos missionários, não só os que estão ali na África, mas os que estão também em outras partes do mundo, né? Nós temos missionários da CBN em todos os 5 continentes do mundo. Nós temos lá missionários, né? Homens e mulheres de Deus que estão ali pregando a palavra, que estão levando o evangelho. Que a gente possa continuar orando por esses nossos irmãos que passam tantas dificuldades, né, que enfrentam tantas coisas para poder levar a mensagem do Senhor Jesus. Que nós possamos aqui do lado de cá sustentá-los, né, em oração e intercessão. Amém? Então ore para que Deus possa dar recursos ali para a Ana, né? Nós temos ajudado, como a gente fala para os irmãos, todos os meses a gente faz um depósito para ela de R$500, e portanto durante o ano a gente envia R$6.000. Você já tem uma ideia aí de como nós gastamos o dinheiro de missões, né? Nós temos esse compromisso anual, mensal com a Ana Marta, temos compromisso com a missionária Sônia, com o pastor Henrique ali em Poções, temos compromisso com a Seami, temos compromisso com a Jami. Então, meus irmãos, nós fazemos missão todos os meses, né? Não só aqui, pregando aqui, mas também através desses missionários, desses irmãos que estão tanto no Brasil como fora dele, levando o evangelho do Senhor Jesus. Quando a gente contribui, quando a gente oferta, a gente está abençoando, a gente está fazendo com que esses irmãos tenham pão na mesa, tenham agasalho, tenham o teto para morar, tenham condições de se locomover para ir em lugares que eu e você às vezes não podemos ir, mas que nós possamos orar. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, ore também pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Nós temos alguns irmãos assim que não estão aqui conosco, irmãos que fizeram cirurgia, como a irmã Noemi, né, fez uma cirurgia nos olhos, a irmã Melânia também, ela fez uma cirurgia, está se recuperando, nossa irmã Idalize também está enfrentando alguns problemas de enfermidade, nossa irmã Darina, né, sem falar nossa irmã Seurinha, nossa irmã Ana Dias também, que tem alguns probleminhas também de saúde, e outros irmãos, a irmã Berenice, que está naquela cama ali há tantos anos, né, mais de 3 anos, ela teve mais ou menos 3 ou 4 AVCs, não fala, e é uma dificuldade para sua filha Andresa para poder cuidar. Não é fácil, só quem tem uma pessoa em casa assim sabe o que nós estamos falando, mas que a gente possa continuar orando, né? Orando pelo pai de Michele, nosso irmão Mário, que também está ali acamado, né, há muito tempo, para que Deus possa cumprir a sua vontade, cumprir o seu propósito, para que Deus tenha misericórdia, né? Para que Deus possa sarar, para que Deus possa curar, e se não for esse o propósito de Deus, que Deus possa preparar tanto os nossos irmãos como os familiares e a nós também, e que Deus possa dar o descanso que essas pessoas precisam, né? Por falar sobre falecimento, né? Essa semana faleceu um tio de Alba, né? Que nós possamos continuar orando pela a sua esposa, ela chama Arlinda, né? Irmã da minha sogra, no caso é tia de Alba, o seu esposo que estava internado, nós pedimos oração aqui no domingo, essa semana ele faleceu. Oremos, né, pela sua filha também, Tamayane, né, os filhos, os netos, para que Deus possa dar o conforto e o consolo. São no Brasil 156 mil pessoas. É muita gente, né, irmãos? Muitos lares que perderam seus entes queridos. Só Deus para confortar, para consolar. Creio que 2020 será um ano inesquecível, né? Porque várias famílias tiveram experiências assim, né? Se não foi de alguém muito próximo, mas foi de alguém da família
infelizmente, né, partiu por conta do Covid-19. Para que a gente possa continuar orando por essa nação, orar para que essa vacina, né, chegue o mais rápido possível, que a gente possa, através desse medicamento, a gente possa ter mais, né, qualidade de vida, porque de fato tem sido muito difícil viver essa expectativa, né, de qualquer momento ser infectado, de qualquer momento ser contaminado, mas que a gente não deixe isso também virar uma neurose, uma paranoia, que a gente possa ter todos os cuidados, né, usar o nosso álcool em gel na nossa bolsa, a nossa máscara, não é? Que a gente possa tomar os cuidados, mas crer no Senhor. Amém, irmãos? Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo, né, se tornar um estado de angústia a ponto de você, meu irmão, começar a sofrer com isso. Não, cuide de você, mas creia no poder e na misericórdia do Senhor. Amém? Nós vamos colocar de pé e vamos orar, agradecendo nessa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Está ali nosso irmão Marcelo, né? Faça assim, Marcelo, com a sua esposa, assim. Amém? Marcelo é querido nosso aqui, é de Betel, né? Conviveu aqui muito tempo, os irmãos de mais experientes, vou dizer mais velho, né, Jair? Os irmãos mais experientes, né? Os irmãos lá dos anos 80, né? Reconhece, lembra? Deus te abençoe, meu querido, abençoe a sua casa, a sua família, amém? Louvado seja Deus. Eu acho que não tem mais ninguém, não sei se tem mais alguém, né? Hoje com a máscara a gente às vezes nem reconhece todo mundo, né? Mas que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Queridos, nós estamos programando no mês de novembro voltarmos a reunir nas quintas-feiras. Vamos continuar orando, amém? Alguns irmãos têm falado, pastor, vamos voltar a quintas-feira. No mês de no mês de novembro, próximo mês, nós vamos voltar a estar aqui reunidos nas quintas-feiras também, amém? Creio que nós já temos um pouco de experiência, né? Temos respeitado aí o espaçamento, temos ali usado o álcool em gel, o tapete ali, e com todos os cuidados a gente vai estar aqui orando, clamando a Deus, adorando o Senhor, amém? Você que está aí com saudade dos cultos de quinta-feira, no mês de novembro nós vamos voltar a nos reunir nas quintas-feiras também à noite para cultuar o Senhor, amém? Amém? Continuemos em oração, orando por esse país, orando por esse período eleitoral, para que Deus dê paz, para que Deus dê sabedoria, né, irmãos? Eu sei que muita gente fica assim, né, muito apaixonada, né, levantando a bandeira. Não tem nenhum problema você pertencer a um partido, você votar, pelo contrário, isso é um gesto de cidadania. Nós temos compromisso também com a nossa nação, mas que nós não venhamos perder o equilíbrio, que a gente possa ter serenidade, sobriedade, amém? Para que a gente não perca a comunhão. Nós somos acima de tudo povo de Deus, né? Nós aguardamos o reino de Deus, embora temos que cumprir todos os nossos compromissos aqui como cidadãos, temos que pagar impostos, nós temos que votar, nós temos que, né, estar em dia com a sociedade, em dia com as leis do nosso país, mas que a gente possa colocar essa nação nas mãos de Deus, amém, irmãos? Porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e só o Senhor vai consertar essa nação, não é verdade? Só Deus. Nós não colocamos a nossa confiança nas pessoas, nós votamos nas pessoas porque o país precisa, nós precisamos de legisladores, precisamos do executivo, precisamos do judiciário, mas nós cremos que o reino de Deus, quando ele foi implantado aqui nessa terra, nós vamos viver a justiça como está escrito na palavra do Senhor. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, amém? Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar nessa hora. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor. Nós temos sido guardados pela Tua mão, pelo Teu poder, Senhor. Nós temos vivido debaixo da Tua graça, dioturnamente, Senhor. Nós te louvamos pelo Teu cuidado, nós te louvamos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos porque Tu tens sido nosso socorro, bem presente no tempo da angústia, Senhor. Tu não tens deixado a nossa alma, ó Deus, no pó, Senhor. A Tua palavra diz: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado porque Tu és aquele que sara, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que restaura as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Nessa noite nós Te louvamos porque nós somos tornados filhos, e porque somos filhos nós somos herdeiros de Deus, e
co-herdeiros com Jesus Cristo, assim diz a tua palavra. Deus, nos ajude a viver como filhos e filhas de Deus. Nos ajude, Senhor, a viver, ó Deus, como cidadãos dos céus, embora estejamos aqui nessa terra. Nos ajude, ó Deus, a viver os valores que o Senhor compartilha conosco. Nos ajude, ó Deus, a cada dia a refletir o teu caráter nas nossas relações, ó Deus, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Que seja essa, ó Deus, a nossa motivação para viver, Senhor. Que as nossas obras, que a nossa vida possa brilhar diante dos homens, que eles possam ver os nossos atos, nossos gestos e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Senhor, abençoa cada família aqui nessa noite. Abençoa cada pai, cada mãe, abençoa cada filho. Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Deus, livra-nos, protege-nos, guarda-nos, Senhor. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, alguns confiam em outras coisas, aí esses tropeçam e caem. Nós, porém, estamos de pé, porque fazemos menção do nome do Senhor. É do Senhor que vem o nosso livramento, é do Senhor que vem o nosso socorro. Louvado seja o teu nome. A tua palavra diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dá-nos uma semana na tua presença, Senhor. Guia nossos passos, meu Deus. Dá-nos sabedoria, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo laço, livra-nos, ó Deus, de toda queda, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda a nossa mente, abençoa essa nação, abençoa esse país. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, constituídos de poderes, por aqueles que estão revestidos de autoridades. Meu Deus, dê nessa noite, Pai, a essas pessoas a consciência de que, ó Deus, elas não têm o poder, mas elas servem através do poder que foi dado a elas. Que o Senhor possa, Deus, gerar temor no coração das nossas autoridades, para que possam legislar, para que possam, ó Deus, exercer o seu papel com justiça, ó Deus, com honestidade, com transparência. Abençoe esse período eleitoral. Nós colocamos diante do Senhor os candidatos, inclusive os nossos irmãos, ó Deus, que estão pleiteando, ó Deus, uma função pública. Meu Deus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê capacidade, que o Senhor dê unção, como o Senhor, ó Deus, ungiu tantos servos no passado, Pai, em nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Deus nosso Pai, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco aqui, Senhor, e com todo o teu povo na terra, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Vamos em paz. Que o Senhor esteja conosco.